O ex-ministro petista José Dirceu foi flagrado, alegre, dançando na festa de aniversário de sua mulher neste final de semana, lá em Brasília. As imagens foram feitas por um dos convidados. Ô, Reginaldo, eu vou lendo aqui a notícia, mas você já tá com o vídeo aí em mãos? Solta lá pra gente assistir e já debater essa questão. Vai lá. Só aqui quem está no rádio, aparece a imagem, ele dançando exatamente nessa festa aqui com a mulher dele, muita gente, também aparece no vídeo o João Paulo Cunha. Agora a gente consegue ouvir um pouquinho da música. Do sambinha, né? Sambinha. Aumenta aí, Regi. Olha o João Paulo Cunha, também o ex-deputado petista, já foi presidente da Câmara. E só lembrando, né, Vera, eu começo esse tema com você, que ele foi condenado 2 vezes no Petrolão, né? Ele foi solto em maio pela segunda turma do STF, cumpre algumas medidas cautelares, né, como o uso de tornozeleira eletrônica. Ele havia sido preso em agosto de 2015 pela Lava Jato. Agora, o que mais impressiona é essa disfarçatez da cena, né? Enfim, vai lá, Vera. Pois é, Patrick, quando ele foi solto na decisão da segunda turma, não tinha sido ainda confirmada sua condenação na segunda instância, no TRF da 4ª Região, que aconteceu já em setembro. Portanto, pela jurisprudência vigente no Supremo, e que está para ser revista, mas ainda não foi, e ela é vigente no pleno do Supremo, ele teria de voltar para a prisão. O Ministério Público deveria requerer que ele voltasse e passasse a cumprir a sua pena, uma vez que ele já está condenado em segunda instância. Mas não, ele teve a prisão relaxada e não é nem prisão domiciliar que ele está. Ele está com medidas cautelares alternativas à prisão, entre elas a tornozeleira eletrônica, algumas restrições de viagem. Ele tem de comunicar se for viajar, mas nem é proibido de deixar Brasília. Teve de entregar o passaporte, mas a viagens pelo Brasil ele pode participar de reuniões políticas, como tem participado, pode opinar sobre os destinos do país. E aí a sensação que fica quando a gente vê esse tipo de vídeo é que tá fácil realmente, né? É que o sujeito já cumpriu pena no mensalão, é condenado 2 vezes, já com condenação confirmada em segunda instância e tá aí sambando na cara da sociedade, literalmente. Eu acho que tá na hora de o Supremo decidir se ele tem ou não de voltar para a prisão, uma vez que condenado em segunda instância. E aí, se decidir que não, então o Supremo também deveria pegar e rever esta jurisprudência de uma vez por toda, para que haja alguma segurança jurídica no país, alguma racionalidade, alguma unidade de decisões jurídicas neste país. O Andreasa, acho que a tornozeleira eletrônica não atrapalha muito ali na dança, não, pelo que a gente viu na imagem, né? Até porque, pelo que eu pude ver, ele tá caidinho, né, Patrick Santos? Não se mexeu muito, não tirou nem o pé do chão. Tá sambando parado. Só no sapatinho. Objetivamente, a Vera tem toda a razão. A questão estará já José Dirceu de Oliveira preventivamente se valendo da revisão de jurisprudência do Supremo? Será já ele o primeiro exemplo informal da queda da prisão após condenação em segunda instância? Isso é uma coisa. A outra é a seguinte, e aí pensando na questão de quantos males o menor, né? Enquanto ele estiver sambando publicamente em vídeo, a gente está no lucro. O perigo é o que o José Dirceu faz quando não é visto, quando não está dançando, quando não está sendo visto ou filmado. Esse é que é o perigo. Se ele ficar sambando até a eleição em 2018, sem articular a candidatura petista, o Brasil está no lucro. Marcelo Madureira. Eu já falei hoje de manhã no Jornal da Manhã sobre essas imagens chocantes, porque isso é um verdadeiro achincalhe com o povo brasileiro. A Vera tem razão, né, em analisar assim, a questão do ponto de vista jurídico, tecnicamente e tal. Eu respeito muito isso, claro. Mas, de qualquer forma, é muito chocante, né? Depois de tudo que o Zé Dirceu já fez, né?
e como o Andreasa falou muito bem, ainda pode vir a fazer, é o tipo do indivíduo que deveria estar trancado numa prisão de segurança máxima, como deveria também estar o Sérgio Cabral Filho, acompanhado de sua digníssima esposa e tantos outros. Isso só dá uma lição para o povo brasileiro, esse tipo de imagem, né, que a lei não é para todos no Brasil. Infelizmente, não é para todos no Brasil. Eu acho que, acima de tudo, está o bom senso. Eu faço um apelo à nossa corte, né, que corrija esse problema o mais rápido possível e trate de trancar Zé Dirceu numa boa cadeia para o bem do povo brasileiro e para a educação das nossas crianças. É obsceno. Obsceno, né, pornográfico, é o Zé Dirceu sambando, né, na frente do povo brasileiro. E você veja, Patrick, que saiu um artigo muito interessante ontem na Folha de São Paulo, não sei se foi ontem ou hoje, do professor Joaquim Falcão, da FGV, sobre essa articulação dos políticos para se esquivar da Lava Jato, né? Que tem uma reação do meio político ao que foi uma investida da Lava Jato sobre a classe política. Então é o momento da reação, a gente está vivendo essa reação em vários frontes. E eu acho que o Andreasa está certo quando ele diz que a gente não pode enxergar fantasmas no combate à Lava Jato em tudo que acontece no país. Mas que existe uma rearticulação dos políticos, que eles saíram do corner e resolveram enfrentar a parada, isso é verdade. Isso é mais verdade quanto mais se aproximam as eleições. Cenas como essa mostram que não se tem mais medo da opinião pública, medo de chocar a opinião pública. O advogado do Zé Dirceu falou, o problema é o convidado que filmou. Conversa. O convidado devia estar ali com o celular filmando sem ser admoestado. E é isso mesmo, entendeu? Estamos aqui confraternizando e viva o Zé Dirceu, guerreiro do povo brasileiro. Foi isso que o cara quis passar ao divulgar essas imagens. Da mesma maneira, o Aécio Neves impõe a sua presença, e a gente vai discutir isso depois, na convenção do PSDB. Então é isso, os caras resolveram encarar a opinião pública. Alguma coisa, Andreasa? Ou vamos falar exatamente da convenção do PSDB? Oi, fala, Madu, vai lá. Vamos embora. O nome disso deboche. O nome disso é deboche. Eles estão debochando do povo brasileiro, debochando da justiça.